Nesta edição dos Mercados contamos com o comentador da Sport TV, Luís Catarino. Luís, boa tarde e bem-vindo. Luís, vamos começar aqui já pela questão João Félix. Pela primeira vez tivemos Bruno Lage a falar sobre o assunto, não falou muito. Percebeu-se pela resposta até brincalhona do treinador do Benfica, a forma como jogou ali com o nome de João e de Félix. Curiosamente, no plantel do Benfica há jogadores com esse nome próprio e com o apelido. É incómodo para Bruno Lage ver Félix fugir para o Al Nassr, não tendo ouvido sequer uma conversa do jogador com o treinador do Benfica, que apostava muito neste regresso de João Félix. Boa tarde, Marco. Eu penso que, se for incómodo, acho que ele não devia ir com essa sensação. Porque um treinador tem que ser bastante pragmático e trabalhar com os jogadores que tem. O próprio Rui Borges, há pouco também nas declarações vias em relação a ter jóqueres ou não ter, e tem que se adaptar. E, portanto, a vida do treinador é essa. É um funcionário do clube e trabalha com os jogadores que tem disponíveis. Acredito perfeitamente que ele estaria a contar com a chegada do João Félix e programar a equipa nesse sentido. Isso acredito, nessa realidade que no fundo não foi confirmada, porque ele foi para o Al Nassr. Mas de qualquer forma vejo soluções e o Bruno Lage está a trabalhar nisso. Já quando na Taça Eusébio colocou o João Veloso no meio campo com o Rios e o Enzo, com o Auschwitz também a aproximar-se. Há sempre formas de se adaptar e, portanto, chegando agora o Ivanovic, pode haver uma máscara de dois avançados, por aí fora. Mas era uma aposta pessoal do treinador do Benfica ou não? Ou era mais um sonho do presidente Rui Costa, este regresso de João Félix? Podia ser as duas coisas. E também podia ser um jogador bem razoável para voltar ao Benfica e ter uma consistência que não teve desde que saiu para Madrid. E já foi muito tempo. E, obviamente, juntando todos estes indicadores, sabendo que o João Félix podia ter uma retoma a nível desportivo num clube que lhe era bastante familiar, onde ele completou a formação, onde esteve bastante bem com este treinador, na época 18-19 em que foram campeões, e o João Félix foi uma unidade excepcional perto do Seferovic, que depois tinha o Rafa e o Pizzi nos flancos, mas o João Félix é um jogador tecnicamente bastante virtuoso e que eu acho que precisava desse clique. Com o Bruno Lage e voltando ao Benfica, haveria probabilidades disso voltar a acontecer, mas não foi essa a opção. Parece-te que o Benfica trabalhou naqueles poucos dias que teve até agora, e o treinador do Benfica já referiu isso, 14 dias de pré-temporada, que o Benfica e o Bruno Lage estava a preparar uma ideia de jogo a contar com João Félix ou não? Eu acredito que sim. E acredito que o clube tenha feito um esforço financeiro que era preciso para ter um jogador desta gama a voltar à realidade portuguesa. Era preciso um esforço, uma engenharia financeira exigente, e acredito que o Benfica tenha lutado por isso, concretamente neste espectro eleitoral em que um jogador que foi símbolo no Benfica, de acordo com essa temporada em que ele esteve poucos meses, mas levou o Benfica a um título nacional, poderia mexer um bocadinho com o espírito dos adeptos e, sobretudo, nesta onda de eleições, isso podia ser um trunfo para o Rui Costa. Tu falaste aí que o Benfica tem várias soluções no ataque neste plantel, e falaste de Ivanovic. Ivanovic pode ser uma espécie de João Félix 2? Se Bruno Lage quiser implementar aquela ideia de jogar com dois avançados, por exemplo? Pode. É um jogador diferente do João Félix, mas para uma posição e movimentação semelhantes. Depois a ação com bola já é diferente. O João Félix é um jogador mais criativo que o Ivanovic, mas o Ivanovic, caindo para as zonas exteriores, como o Félix faria, depois aplica um outro registro, leva a bola mais rápido. O Ivanovic é veloz com a bola, rompe bastante, mas também acho que é bastante fácil haver uma complementaridade com o Pavlidis, porque o Pavlidis também sabe criar jogo atrás. Então, às vezes, pode ser o Pavlidis a fazer um bocadinho de João Félix e o Ivanovic a avançar. Mas a certeza que eu tenho é que o Ivanovic pode conjugar-se muito bem com o Pavlidis na frente. Falamos de Benfica e falamos de Sporting, porque amanhã há uma supertaça que abre oficialmente a época no futebol português, e Benfica e Sporting têm estado também muito ativos no mercado. Luís, o treinador do Sporting hoje comentou pela primeira vez também, perante os jornalistas, a questão dos reforços, das saídas. Começamos aqui por Ricardo Mangas, que vem para ser lateral esquerdo no Sporting. Um jogador que o Rui Borges diz que conhece bem, com quem já trabalhou em Guimarães, que isso pode trazer coisas boas à equipa do Sporting. Consegues perceber o que é que Rui Borges vai querer extrair de Mangas enquanto lateral esquerdo do Sporting? Eu aqui depreendo que o Mateus Reis pode ser vendido ainda neste verão.
porque já começa a ser excessivo haver a retoma do Nuno Santos não tarda, haver Maxi, que foi dos jogadores do Sporting que melhor acabou a última temporada. Portanto, o Maxi não acho que seja muito negociável, a não ser que haja uma proposta do outro mundo. E, portanto, já com Maxi, com a retoma do Nuno Santos, que haverá não tarda. Havendo ainda a possibilidade do Travassos ficar no plantel e ele é polivalente, já começa a ser excessivo. Portanto, acredito que o Mateus Reis possa sair. E o Mangas, por já ter um entendimento comum em Guimarães com o Rui Borges, pode entender melhor aquilo que o Rui Borges pretende para saídas para o ataque ou às vezes da forma como fecha a linha defensiva. É um lateral mais atlético, do ponto de vista da estatura, da fiabilidade defensiva, mesmo em relação ao Mateus Reis, mas acredito que ficasse na sombra do Maxi, porque aquilo que nós estamos a ver nesta pré-temporada é que o Rui Borges planeia facilmente o defesa direito da chamada defesa A4 para construir mais por dentro, para depois o ala direito e, neste caso, o Mateus Reis, que fez os jogos da pré-época, enquanto o Maxi estava indisponível, avançarem mais. Portanto, a partir daí, o central direito aí pode entrar até melhor com a questão do Vaianidis, também um jogador que vai entrar, mas não acredito que sinceramente haja muitas alterações nas dinâmicas, a não ser que o Rui Borges planeie o recuo do Yulman e do Morita várias vezes, como fazia em Guimarães. E por isso, para responder à tua questão, acho que o Manga já pode ter melhor entendimento daquilo que ele planeia com uma defesa a 4 e como é que puxa o médio centro a vir buscar a bola mais atrás, e aí o Manga já tem um entendimento para saber quando é que avança ou como recua. Mas neste momento ainda me parece que o Maxi é o dono da posição. Amanhã é esperado o grego Vaianidis. O Sporting vai contratar o lateral direito do Panathinaikos. A ideia dos Leões é terem o jogador já no Algarve para poder sentir também um pouco o que é o ambiente da equipa em dia de competição e perceber também a nova realidade. Hoje o treinador falou da questão dos laterais. Diz que o Sporting está bem servido, que tem Kenda, que tem Gaio, que tem Fresneda, que tem o Maxi Araújo. Vimos ali há pouco o jovem também Travassos, que é ambidestro e pode jogar à direita e à esquerda. Concordas com o Rui Borges? O Sporting está bem servido nas laterais? Está, e acredito que ainda possam sair os jogadores, porque pode começar a ser excessivo com a entrada do Mangas e do Vaianidis. Então aí acho que não tenho como garantido que o Fresneda fique no plantel. Porque se o Travassos vai ser aposta, ainda por cima já com uma cláusula de rescisão de 80 milhões, e é um jogador que, no meu entender, até pode trazer mais vantagens no imediato do que o Fresneda, e havendo já a aquisição do Vaianidis, então aí acho que já pode ser gente a mais, inclusivamente, porque eu também acho que o melhor Sporting vai ter sempre a figura de flanqueadores ofensivos, e portanto, havendo o Jenny Katam, o Kenda, que podem adaptar-se mais encostados à faixa, vendo o Quaresma, que pode ser o central direito na construção e no desdobramento da equipa. O Vaianidis também penso que pode ter condições para isso, já começa a ser gente a mais. O Vaianidis acho que é para acrescentar, tem uma condição atlética que também lhe permite fazer vai-e-vens e com bastante mais acutilância atacante que o Fresneda. O Vaianidis era um jogador que estava na órbita da Atalanta. E isso permite logo identificar que é um jogador com bastante potência e alcance, resistência para fazer vários vai-e-vens na faixa direita, mas também tem corpulência para jogar mais fechado naquela função que agora na pré-temporada foi destinada ao Quaresma e ao Fresneda. E depois há outras variantes que não importa aqui também tornar a intervenção mais complexa, mas tem muito a ver com a confusão que os médios de centro podem ou não ter, se têm de recuar para fazer a construção mais atrás. Acho que o Morita e o Human ainda estão um pouco tímidos para essa função, pese as alternâncias que o Rui Borges quer aplicar. Voltamos ao Benfica para ouvir Bruno Lage. O treinador não comenta o período pré-eleitoral das Águias, mas Lage deixa um aviso. Olha, eu tenho plena consciência dos tempos que aí vêm, e até em gente de brincadeira posso-lhe dizer que sei muito bem qual vai ser o estado do relvado nos próximos jogos. Como falei o ano passado, vou tentar não entrar num ato político, mas há uma linha que eu vou traçar desde já, independentemente de quem seja. Se houver algum ataque aos meus jogadores e à minha equipa, eu não vou deixar passar essa linha. Por isso, quem quer que seja que ataque o treinador, não tem problema, faz parte do trabalho, faz parte de estar aqui e servir o Sport Lisboa e Benfica. No entanto, qualquer ataque, independentemente de quem seja, que chegue à equipa, que chegue aos jogadores, vão ter que contar comigo. Aqui, Luís, são mesmo linhas vermelhas traçadas pelo técnico do Benfica.
O Bruno Lage está aqui a proteger os jogadores, o balneário do Benfica, das críticas que ele antecipa já se as coisas não correrem bem, quer na Supertaça, quer na caminhada do Benfica para chegar à Liga dos Campeões. Ou seja, havendo aqui críticas que sejam direcionadas ao próprio Bruno Lage e não tanto aos jogadores. Sim, é uma forma dele também marcar a posição semanas antes de um período que vai ser conturbado com as eleições e em que muita coisa vai estar em causa. Desde logo amanhã, uma decisão de um troféu contra o Sporting e depois não tarde as eliminatórias europeias, de qualificação para a fase regular da Champions. Portanto, há muita coisa em jogo. E acho que E o Bruno Lage percebe que esses jogos que são decisivos para um arranque de época podem servir de arma de arremesso na discussão eleitoral do Benfica. Penso que sim, mas acho que ele também quer antecipar esses perigos. Quer ter a certeza que os jogadores também estão do seu lado e veem que o treinador o está a tentar defender. Pelo menos pode ser uma mensagem interpretada desse género. E que os jogadores estão do lado dele, que muitas vezes foi um dos pontos que alguma imprensa frisava, que o grupo não estava com o Bruno Lage, na altura, por exemplo, da noite dos áudios, mas depois segue-se uma vitória bastante boa em Turim, e houve sempre esses altos e baixos. E, portanto, acho que o Bruno Lage também sentiu os períodos mais críticos da edição anterior, o que é que aconteceu. Aqui já está a antecipar um bocadinho e a abreviar terreno. Mas acho que esta temporada, pelo menos, mostrou na Taça Eusébio contra o Fenerbahçe que os jogadores que entraram com uma agressividade bastante boa. Portanto, dá uma sensação que há indicadores que podem inverter o panorama favoravelmente do Benfica, tornando-se uma equipa mais agressiva, como eu próprio também queria. E os reforços do Benfica vêm nessa linha? Por exemplo, quando olhamos para um Enzo Barrenetxea ou um Richard Rios, são jogadores que trazem essa agressividade que o treinador do Benfica identificou que tinha faltado na última época? Sim, a agressividade por si só não é tudo para levar a equipa para o êxito, mas é um parâmetro que tem que estar assegurado. O PSG do Luís Henrique é uma equipa agressiva, né? Quer reconquistar a bola rápido. O Dedić vai reforçar bastante, nem era o ponto da agressividade que eu mais destacava nele, é o ponto da qualidade ofensiva que acrescenta em relação ao Bá, ou ao Tomás Araújo, claro. O Ivanovic também vai acrescentar. E depois falávamos aqui desse parâmetro da agressividade, o João Veloso, que não sendo um reforço, acrescentou agressividade. Portanto, visto conjunturalmente uma equipa que estava preparada para ter 4 jogadores de gênese de centrocampista, com o Auschwitz, que estava a médio direito, mas também fazia de quarto médio, e depois o Aktürkoğlu para concluir, mais perto do Pavlidis. E a equipa estava bem agrupada nesse sentido e tornou-se uma equipa incómoda para o Fenerbahçe. Vamos falar da Supertaça, começando por ouvir os dois técnicos. Rui Borges não assume o favoritismo do Sporting. Não, favorito não somos. É sempre jogos de 50-50 e vou dizer sempre isso. Independentemente de quem seja campeão ou não, é sempre um jogo de 50-50, duas grandes equipas, com bons jogadores, com grandes jogadores, onde acredito, volto a dizer, que seja um grande jogo. Tenho toda a certeza que seremos competitivos e competentes no jogo de amanhã perante um grande adversário, um adversário que foi... Também por tudo que ditou a época passada foi o maior adversário ao longo da época e que teve na disputa connosco dos troféus também. Por isso, espera-se um grande jogo, com um grande público e que seja acima de tudo um bom espetáculo. O treinador do Benfica quer vencer a Supertaça, mesmo com pouco tempo de preparação para o primeiro jogo oficial. Bruno Lage lembra que o plantel encarnado só teve 14 dias de trabalho. O momento é fácil de explicar. Nós temos com o dia 2 14 dias de trabalho, 2 jogos de treino. No entanto, temos um jogo com um adversário muito competente. É um troféu que queremos vencer, mas neste momento também o nosso maior adversário é o tempo, ou a falta dele. A falta de tempo para descansar de uma época longa e de um Mundial, a falta de tempo de fazer uma pré-época ideal, mas que isso não vai servir de desculpa aqui dentro, vai ser sim, é mais um adversário que nós temos que vencer. Luís Catarino, podemos começar já pelo Benfica. Florentino hoje treinou no Seixal, na véspera da Supertaça. Ele tem andado com algumas questões físicas e tem estado limitado na forma como tem trabalhado na pré-temporada. Acreditas que Florentino amanhã vai ser titular na Supertaça? Não. Acho que o Enzo vai manter a titularidade por aquilo que eu acho que é o Benfica melhorado e por aquilo que eu acho que o Bruno Lage vai fazer, pelas duas razões.
Portanto, interessa mais a segunda, que é aquilo que o treinador pretende. Eu acho que ele vai manter o Enzo com o Rio hoje interior direito. Não me espanta que o João Veloso seja outra vez titular como interior esquerdo mais adiantado, fazendo pressão perto do Pavlidis, já que Turkoglu encostado à esquerda para serem diagonais, e o Auschwitz como falso médio direito. Acho que ele não vai mexer em relação ao 11 que vigorou contra o Fenerbahçe. Pode ser exatamente o mesmo. Lateral esquerdo, mantens Dal a titular no Benfica. O Obrador ainda terá de trabalhar muito para convencer Bruno Lage. Acho que sim. Acho que o Dal neste momento parte em clara vantagem. O Obrador, mesmo no jogo contra o Fenerbahçe, também não teve oportunidade para mostrar nada por aí além para tirar o Dal do jogo seguinte. E, portanto, mesmo que eu acho que o Dal ainda está uns furos abaixo do melhor Carreras, mas neste momento o Dal penso que é o dono da posição, por muito que o Dedić pudesse até jogar adaptado a lateral esquerdo, mas não há grande viabilidade nisso. Até porque eu acho que este Benfica, com este alinhamento que nós vimos contra a equipa do Mourinho, vai ter um grande ponto forte, que é as dinâmicas do lado direito. Com o Dedić a avançar mais, perto do Rios e do Auschwitz, aquilo cria muita confusão do lado esquerdo adversário. E pode ser por aí. Em relação ao Sporting, aqui a grande questão é quem vai fazer de Gyökeres, quer na Supertaça, quer nos primeiros jogos oficiais. Com a camisola 9 é o Arder, né? E acho que vai ser ele o titular. Mesmo que o Luís Soares tenha chegado, mas penso eu que para estar mais habituado àquilo que o Rui Borges pretende e todo o comportamento do Sporting ao longo dos últimos meses, acho que o Arder pelo menos vai ter este adiantamento na pole position em relação ao Luís Soares, e o Trincão vai jogar perto dele no centro do ataque. Acho que vai ser por aí. Tens alguma dúvida em relação ao 11 do Sporting para amanhã? Sim, entre o Diomandé e o De Bast não tenho a certeza, porque acho que o Inácio vai jogar, o Maxi depreendo que vai ser o lateral esquerdo, estando em condições. Sim, há aqui algumas dúvidas ainda. Ele treinou hoje de manhã, mas Rui Borges não foi taxativo. Porque sem Mateus Reis podia ser aí uma questão. E a verdade é que no 5 violinos, quem jogou à esquerda depois até foi o Ricardo Gaio, e nem foi o Travassos, que estava no banco de suplentes na altura, e podia ter jogado também adaptado à esquerda. Mas estou a aceitar já o Maxi como titular, como lateral esquerdo, e depois ele vai atacar bastante, porque as dinâmicas permitem isso, ao lateral esquerdo do Sporting. Mas entre De Bast e Diomandé tenho a minha dúvida, sim, porque eu acho que o Quaresma vai jogar de início. Diomandé, que tem alimentado também algumas notícias ao longo desta janela de transferências, a possibilidade de sair para a Inglaterra. Hoje Rui Borges falou sim de Yulman, acreditando que o médio e capitão do Sporting se mantenha, que está focado neste projeto do Sporting, que agora quer atacar o tricampeonato. Atracar também faria algum sentido, sim. Mas chegar novamente à conquista do campeonato, ainda vês aqui alguma possibilidade até ao fecho desta janela de transferências de Yulman sair do Sporting? Acho que um clube de topo tem que estar sempre preparado para isso. O de topo e os que estão numa gama inferior, sempre preparados para isso, que ainda vai ser um mês de mercado em aberto, e em Portugal tem que estar sempre preparados para a vontade dos clubes compradores das grandes ligas, que têm esse poder financeiro. Portanto, havendo uma cláusula de rescisão e havendo o apetite do eventual clube comprador, pode ser da Premier League, e se interessar ao Yulman, isso pode acontecer. Agora, também não sei o que é que foi acordado verbalmente. Quando o treinador diz que o jogador está focado no Sporting, há aqui um sinal de que há um compromisso do jogador em manter-se. Até ver, sim. Pelo menos ele não está a forçar saída nenhuma, atendendo até exemplos recentes do Gyökeres, mas acho que pode ser mais entendido com palavras de circunstância, porque o que eu acho que pode ter havido é uma conversa até dos dirigentes do Sporting. Olha, eu sei que tu tens uma cláusula de rescisão, mas gostávamos que continuasses mais uma temporada, e ele, como capitão, até poder mais facilmente aceitar essa realidade e, ok, fico mais uma época no Sporting. Pode ter havido, não estou a dizer que foi essa a conversa, mas pode ter havido algo desse género. Mas acho que um clube tem que estar sempre preparado para tudo. E daí também a defesa das cláusulas de rescisão, às vezes são com valores bastante exorbitantes, mas é uma defesa para os clubes. Mas nunca fiando, né? Porque há clubes bastante endinheirados e o Yulman neste momento é dos melhores médios de centro do mundo. Portanto, a partir daí tem que haver algumas cautelas. Vamos olhar ainda para o Futebol Clube do Porto. Jorge Costa assume que a contratação de Bednarek tem como um dos principais objetivos encontrar uma voz de comando e também experiência no setor defensivo dos Dragões. Protagoniza isso mesmo que nós queremos, um jogador experiente, com muita qualidade, um líder e que só nos vai fazer bem.
É importante termos referências, é importante termos jogadores que possam acrescentar alguma coisa. Este, para além da qualidade, ainda vamos falar só na sua experiência, porque é um jogador com muita qualidade, um jogador com muita raça. Tem algo que nós precisamos, que é a sua liderança e que, com certeza, vai nos ajudar muito. Um histórico da defesa do Futebol Clube do Porto, Jorge Costa, parece-te que Bednarek pode ter um perfil a Jorge Costa, à Pepe, a Fernando Couto, no fundo ser uma referência da equipa do Futebol Clube do Porto? E também eram outros tempos. Mas, sim, a questão do patrão da defesa, não é? Sim, falou-se muito na última época que não havia um patrão, nem era da defesa, era da equipa do Futebol Clube do Porto. Sim, claramente. Por aí sim. Na liderança, mesmo falando em inglês, certamente depois vai aprender a língua melhor, o português, mas acho que é um... Por acaso ele tem uma característica que é até semelhante à do Jorge Costa como jogador. Ele nos primeiros metros nem é dos mais rápidos, mas depois, na velocidade de longa distância, chegava lá rápido. O Jorge Costa tinha isso, o Bednarek também. O Bednarek teve 2 épocas bastante boas no Southampton, na altura do Hasenhüttl, que hoje até há uma entrevista publicada, creio que é pelo Jogo, com declarações do Hasenhüttl, que foi dos treinadores que melhor exponenciou o Bednarek numa lógica mais aproximada de clube grande, com a linha defensiva um bocado mais subida. Ele comportou-se relativamente bem e até contabilizou bastantes interseções nesse registro. Depois acho que o Bednarek se foi afundando também com o decréscimo coletivo do Southampton. Ultimamente então foi paradigmático, com 2 descidas de divisão das últimas vezes que jogaram na Premier League. O Southampton tem sido um clube ioiô, agora caindo no Championship. Abriu-se esta oportunidade que eu acho que foi muito bem vista pelo Porto. É um central forte, fortíssimo mesmo em jogo aéreo. Na seleção polaca tem estado mais habituado a jogar mais atrás. Penso que lhe é mais conveniente, então, jogando em 3 centrais, ainda fica mais confortável. Aqui com o Farioli, ele vai ficar muito mais exposto. Até porque, por aquilo que tu viste contra o Twente, o Farioli quer toda a gente a pressionar altíssimo. O Martim Fernandes, que era lateral direito, estava a pressionar na zona do extremo. Portanto, o Bednarek, tu imaginas que vai ficar muitas vezes sujeito a 1 para 1 na linha do meio campo. Depois vai ter que lidar com isso. Há muito trabalho também para fazer na construção deste novo Futebol Clube do Porto e Farioli está também de mangas arregaçadas para colocar o Futebol Clube do Porto a discutir títulos